E para completar, no evento aí do Jogo das Estrelas, o Zico falou sobre jogar na altitude e as escolhas do Tite, e detonou o Tite. Você vai ver o jogo lá da Champions League, o cara joga na terça, depois joga no sábado, ou joga na quarta e joga no domingo, e depois tem outro jogo na quarta e tal. Então, eles jogam. O jogador de futebol hoje, ele tem que estar preparado para isso, para jogar quarta e domingo, independente de onde for. O que aconteceu do Flamengo, que empatou com o Milionários, que esse jogo sim, o Flamengo estava ganhando o jogo, com um jogador a mais, tomou o gol de empate. Eu acho muito pior do que essa cobrança que tá nesse jogo contra o... Mas eu acho que... Salve, galera! Chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos trazer a repercussão desta derrota do Flamengo para o Bolívar na Libertadores da América. Vamos reagir aqui ao pessoal da ESPN Brasil, assim como também Paparazzo Rubro-Negro, que traz uma entrevista de Zico detonando as escolhas de Tite. Para ele, não se poupa em Libertadores. Vocês concordam? Já chega, participe e deixa sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal do Paparazzo Rubro-Negro na descrição como forma de créditos, assim como também da ESPN Brasil. Todo mundo se inscrevendo e acompanhando tudo sobre o nosso Mengão. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. Você vai ver o jogo lá da Champions League, o cara joga na terça, depois joga no sábado, ou joga na quarta e joga no domingo, e depois tem outro jogo na quarta e tal. Então, eles jogam. O jogador de futebol hoje, ele tem que estar preparado para isso, para jogar quarta e domingo, independente de onde for. E para completar, no evento aí do Jogo das Estrelas, o Zico falou sobre jogar na altitude e as escolhas do Tite, e detonou o Tite. Abre aspas pro Zico, nosso rei. Por mais que você esteja numa boa condição, os caras dão uma pancada na bola e obrigam você a correr. Eles sabem jogar ali, a bola fica muito leve. Eu fui bater um escanteio e atravessei a bola pro outro lado. Aqui dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. Ontem, no final, o Rossi quase que tentou fazer um gol do outro lado. É quase impossível fazer um jogo de futebol nessa situação. A única coisa que eu não entendi é que em jogos normais todo mundo faz 5 substituições. E num momento como esse, que é a altitude, tem que botar todo mundo para jogar, né? Ele está falando do Tite. Vale a gente lembrar que o Tite fez apenas 3 substituições ao longo da partida. Mesmo perdendo o jogo e não vendo a cor da bola, o Tite levou 10 minutos após o segundo gol para mexer. Não entendo também essa demora dele. Tô com o Zico, sempre com o Zico, para fazer essas alterações. E todo jogo é isso. Senão não vale a pena ter um elenco desse tamanho. Senão não vale a pena o treinador se reunir com o diretor de futebol e encontrarem um caminho para que o Flamengo pudesse tirar alguns jogadores dessa partida. Aí o torcedor fala, mas tem que poupar, não tem que poupar ninguém. Eu não sou médico. O Tite não é médico. Ele tem que se fazer valer das informações que ele tem. O Tite é treinador de futebol, ele é formado em preparação física, ele não é médico. Aí chega o fisiologista, chega o médico, ó, esse aqui tá assim, esse aqui tá assim. Tem assim. Eu não vou criticar o Tite por conta dessa derrota. E nem acho, tem muito torcedor do Flamengo que acha que o time já vai ser segundo no grupo. Eu não acho que isso vai acontecer, porque tem um jogo em casa contra o Bolívar, como o Palmeiras fez, perdeu pro Bolívar lá o ano passado, chegou e enfiou 4 aqui. É difícil o Flamengo ganhar de 4 do time do Bolívar? Claro que não. Então eu não vou criticar o Tite, esse é o primeiro ponto. 4 pontos na tabela é o suficiente? Não. Quantos jogos tem o Flamengo a fazer em casa ainda, minha senhora? 2. Então são mais 6, com 4, 10. Vai ter que buscar um pontinho fora de casa. O jogo fora de casa é contra o Palestino, né? E mudou a cidade, né? Por conta do gramado, vai jogar a 460 quilômetros de distância da capital de Santiago. Então, já é um outro... Tudo na Libertadores é assim, gente. É assim, mas não vai jogar 2.800 metros, 3.600 metros. Ontem eram 3.660 metros acima do nível do mar. O Palmeiras botou o time em reserva, completamente reserva o ano passado, e perdeu o jogo.
O Flamengo botou um time... Quando estava 1-1, não tinha um valente torcedor do Flamengo, que é aqueles meus amigos lá, sabe como é que é? O filho da Gávea, estava ali, estava felizão, Digão estava felizão, Felipe estava felizão, estava todo mundo felizão com 1-1. Falou o Conselheiro Miranda? Não? Conselheiro Miranda, todo mundo... A Paquita da Nação que mandou um negócio pra você, né? Não, a Paquita não estava feliz, não. Tá feliz, não. Então acontece o Ela seguinte... não curte muito o Tite, né? Então, Não, aí já é começa isso, com o é pé isso. atrás. Em cima do Tite, eu não vejo necessidade disso. O Flamengo vai passar para outra fase da Libertadores. O melhor elenco da América do Sul vai comprovar a sua qualidade e vai passar para outra... Ah, mas vai ser segundo, Pascoal. Não sei. Vamos ver. No jogo contra o Bolívar em casa. O Palmeiras foi primeiro do grupo quando ganhou do Bolívar em casa. Sim. O Flamengo teve 2 jogos na altitude, né? Nessa fase de grupos e isso tem que ser levado Bolívar, né? em Esse conta. jogo não tira a diferença, né? Não, um jogo não. Mas vai jogar com Mas Milionários tem em casa. outros jogos em casa para fazer. Um jogo em casa além do Os mais Bolívar pra difíceis fazer. pega em casa. O que é Milionários e Bolívar, que são os jogos da altitude, agora o Flamengo tem a Casa. volta em casa. E o Palestino, que é o time mais fora fraco de do casa. grupo, vai jogar fora de casa. Sim. Mas o Bolívar também vai receber o Palestino na casa dele. E Gente, venceu são 5 fora pontos já. de Sim, mas diferença. o Bolívar pode ser primeiro do grupo, o Flamengo se classifica. Ok. Você está preocupado, então? É isso? Não, tô achando que a liderança Corre difícil. risco. Dá muito. Tá com 5 pontos de diferença, o Bolívar recebe o Palestino em casa. 9 Ele perde pro Flamengo O aqui, mas aí Bolívar, só tiram 3 ele não pontos. pode ganhar o próximo jogo dele, que é fora de casa contra o Milionário. Milionários, pois é. Se ele ganhar esse jogo, ele é primeiro do grupo. Sim. Porque ele vai ganhar o jogo em casa Do Palestino. do Palestino. É, a Não, expectativa, é isso que eu né? tô Você está dizendo. pegando 6 pontos. Com 9, 15. O Flamengo não chega a 15 pontos. Mesmo ganhando dele. Então, o jogo Só tira é 3 o pontos. que aconteceu do Flamengo, que empatou com o Milionários, que esse jogo sim, Não, o altitude, Flamengo mas estava menor. ganhando o jogo, com um jogador a mais, tomou o gol de empate. Eu acho muito pior do que essa cobrança que está nesse jogo contra o Mas eu Bolívar. acho que, é óbvio que não vai se fazer o caos, né? O torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser, porque o torcedor é passional. Inclusive, dá uma secada hoje, dá uma olhada hoje, porque vai ter na ESPN 4 jogo entre Milionários e Palestino. É um jogo interessante. Mas, assim, é a primeira derrota do Tite. novo que tem uma potência alta, hein? Dá pra Tem, usar né? isso aí. Dá Pode pra usar. fazer o quê? Um empate aí nesse jogo? É bom? Não, eu acho que pro Flamengo, Tem que ganhar o Palestino. se você... O Palestino tá quantos pontos? Não, Eu já tem nem que ganhar sei. o Milionários. Ganha o Ih, Milionários. rapaz, aí é bom empatar, então. Palestino não Se tem cada nenhum. um tá achando uma coisa, é bom empatar. Porque Já se o despacha o Milionário não Palestino. ganha, ele vai até meio que pressionado demais para jogar esse jogo em casa contra o Bolívar. Eu acho que o Flamengo, ele ganha os jogos dele que ele tem agora. Sim. O jogo é Ganha. Palestino e Milionários, né? Ele ganha os jogos dele. Eu acho que o jogo que o Flamengo tem que realmente secar é o Milionários ganhar do Bolívar, que é o próximo jogo. Porque se o Milionários ganha e o Flamengo vence, Fica na mão do esses Flamengo a 5 classificação. pontos volta para 2. Sim. Aí o Flamengo decide em casa com o Bolívar. Tá, mas antes da gente pensar nos outros e na tabela, só pra gente voltar aqui para o jogo. É a primeira derrota do Tite. Sim. Não dá pra pedir pra mudar treinador, até porque a gente tem essa mania no futebol e as opções às vezes são muito piores, né? Mas analisando o jogo, Tetra, olhando as escolhas, olhando o que foi feito dentro de campo, o que fica de lição? E aí o Pascoal, desculpa, só para complementar, o Pascoal entra num ponto que é assim, o Tite está fazendo o que o departamento médico fala. Beleza, se é isso, a gente tem uma outra questão para olhar. Sim. Porque se em abril, final de abril, a gente tem jogadores como o Pedro, que entrou meio tempo contra o Palmeiras, não jogou esse jogo, não tem condição de jogar uma Libertadores, é o que se está priorizando ou é uma questão médica para se olhar, entendeu? Para desenhar a sequência. Porque quando você pensa em Flamengo contra o Palmeiras, você fala, bom, se não colocou todo mundo aqui é porque vai todo mundo para altitude. Pois é. E também não foi. Então, assim, esse jogo está desencadeando que analisem outros jogos que já passaram. Por que não poupou contra o Nova Iguaçu o segundo jogo da final? Não sabe qual é o Iguaçu, não. Era uma final. Não. Outros jogos, contra Bangu, contra não sei quem. Entendeu? Não, o que eu queria quero ganhar o dizer é o campeonato. seguinte, eu sei, eles que, falam da final. A final, eu acho como que ela não me é de perguntou todo mundo. analisar esse jogo, Eu sei. eu estou vendo as análises, não é do jogo do que aconteceu dentro de campo. A questão só por que poupou? E aí começa a analisar os outros jogos que ele também poupou. Deixou o De La Cruz e o Pedro no banco contra o Palmeiras, que entraram
pouco tempo, né? Segundo o Pedro tempo. entrou 45 no De La intervalo. Cruz entrou aos 31. De La Cruz depois. Segundo tempo. Aí analisa assim, se esses caras não jogaram, De La Cruz começa De La jogando. Cruz começa jogando, Por que o corre Pedro enquanto não pode. começou jogando? Aí sim é uma coisa a ser discutida. Agora, eu tô com o Pascoal quando a gente fala assim, o time que eu olhei, a escalação, é um time que pode ganhar do Bolívar, que pode jogar melhor do que jogou. Aí analisar o comportamento desses atletas no jogo. O Flamengo não faz um jogo de imposição. Tem altitude, conta muito, e eu dou esse desconto sim, porque eu já joguei lá e não é fácil, é difícil. E o Flamengo não está jogando contra um time ruim, não. Porque, o Bolívar não tem tanta Quartas de final da Libertadores ano passado. Mas brigou por liderança de grupo com o Palmeiras. Nós fizemos o jogo final, que o Palmeiras, no jogo final, que é o que pode acontecer do Flamengo. Passou, né? Passou. O Bolívar hoje é a melhor campanha da Libertadores, porque ele tem 100%, o Atlético Mineiro tem, mas ele em saldo de gols tem melhor do que o Atlético. A melhor campanha nesse momento é do Bolívar. Então, é um time que buscou pontos já fora de casa, ele ganhou o jogo fora de casa, faz uma campanha boa e é um time arrumadinho para jogar em casa, explorando essa questão da altitude. Aí o Flamengo, com o melhor elenco que eu acho que tem e que eu vejo que 99% dos comentaristas também falam isso, Claro. não demonstrou isso. Nesse jogo, esse elenco não foi capaz de que o treinador, nas suas escolhas, que é muito por o departamento lá de fisiologia, que passa as informações, esse jogador tá assim. O Alan, disseram que um exame que foi feito, ele não Sim. suporta, por isso ele não vai. O Pulgar, eu não sei se foi feito esse exame. O Pulgar, eu acho que ele estava numa sequência grande de jogos e não vinha jogando bem também, o Léo né, Pereira tá com problema físico. É por isso que não vai. Não é uma escolha só do Tite. Né? Então a gente tá muito pautado assim. Tem Pedro, Arrascaeta. Luiz Araújo, que não entra jogando, e Arrascaeta. E o sistema que ele modifica, né? E aí ele modifica muito por isso, porque ele não tem essas peças. Então, para não começar com o Lohan na frente, ele preserva o Luiz Araújo, que poderia ser esse atacante, ele vai para o 3 zagueiros, que eu não achei um absurdo. Se ele treinou, se ele vem treinando, se ele vem com essa possibilidade de formatação, não é um absurdo ir para esse jogo lá, proteger. O pensamento dele foi esse. Vou ficar mais protegido, vou crescer o meu time. Agora, não deu certo, porque o time toma gol de cabeça, tem muitos cruzamentos, porque o time lá está bem montadinho, está organizado, não encaixa e ele volta, vai buscar soluções, muda o sistema de jogo, mas não é o suficiente. Tem que ter as críticas, a cobrança, acho isso normal, porque o Flamengo é melhor do que o Bolívar. Agora, não um exagero como está sendo. Eu acho que o Flamengo perdeu o primeiro jogo na temporada, gente. O primeiro jogo. O Flamengo foi campeão carioca. Mas é obrigação. Obrigação não, ele ganhou de Flamengo, ganhou de Vasco, ganhou de Fluminense. A final foi contra o Nova Iguaçu, que por seus méritos ganhou do Vasco. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco aí, né, sobre as palavras do paparazzo rubro-negro, que traz essas falas aí do Galinho. Zico, após o Jogo das Estrelas, deu entrevista coletiva, né, para a emissora Globo, falando sobre a partida de ontem, em que o Flamengo viajou até a altitude e perdeu por 2-1 na Libertadores da América. E com esse resultado, o clube rubro-negro não depende mais de si para terminar em primeiro do seu grupo. Portanto, vamos agora analisar, dar a nossa opinião e dizer se de fato Tite fez certo ou errado. Mas antes, já pedimos a vocês para se inscrever no canal do Paparazzo Rubro-Negro, que iremos deixar o link aí na descrição como forma de créditos. Ele sempre trazendo informações atualizadas do nosso Mengão e deixando todo torcedor rubro-negro por dentro de tudo o que acontece com o clube mais amado do Brasil. Assim como também o link do canal da ESPN Brasil, programa esportivo que traz detalhes e informações acerca do nosso Mengão diariamente. Portanto, os dois links aí na descrição. Então, sobre a entrevista que Zico deu hoje, sobre a derrota do Flamengo, né? Ele falou que não tem essa questão de poupar
Se tem jogador com 50% de condições físicas, tem que colocar. Jogadores têm um tempo mínimo aí de descanso. É claro que ontem, por se tratar de altitude, tinha um risco enorme de lesão, mas é normal. Todo jogador de futebol pode sofrer uma lesão até mesmo estando 100%. Questão de futebol é jogo de contato, é jogo físico. E ontem o Flamengo tinha um confronto importantíssimo que era a briga direta contra o Bolívar para ver quem ficava em primeiro do seu grupo E. Ontem o Flamengo decidiu poupar 7 jogadores, né, nem viajaram e até o banco de reservas não tinha atletas suficientes para fazer as substituições, é claro, suficientes entre aspas. Nós queremos dizer o seguinte, não tinha atletas à altura para substituir os jogadores que iniciaram a partida. Por exemplo, sair de la Cruz vai entrar quem? Né? Não tem ninguém. Sair a Bruno Henrique vai entrar quem? Não tem outro jogador no banco, porque os jogadores ficaram no Rio de Janeiro fazendo treinamento. Então o Zico aí falou dizendo, ele só não fez criticar Tite, mas disse que não tem essa necessidade de poupar e citou até o futebol europeu, que lá não se poupa, porque lá a prioridade é vencer todos os jogos. E eu concordo, o Flamengo também tem que ter esse pensamento. É óbvio, é claro, e nós entendemos que é necessário poupar atletas que de fato estejam com desgaste físico muito alto. Assim, você deixa ele mais apto e mais preparado para os próximos jogos. Mas você poupar um time inteiro praticamente é algo para se criticar e muito. Você não pode poupar o time inteiro para um jogo de Libertadores da América, né? Valendo a primeira colocação do grupo E. Então o Zico falou, deu a sua entrevista, deu a sua opinião e penso eu que, por ser o maior ídolo rubro-negro, terá uma repercussão maior do que se fosse qualquer outro ex-atleta ou um ex-treinador, porque se tratando de Zico, a repercussão é muito maior. Vamos torcer que Tite absorva esses comentários de maneira positiva, né? Que não seja encarados como uma crítica destrutiva e sim como uma crítica construtiva e que ele não poupe mais para essa Libertadores da América. Se tiver algum jogador desgastado, se tiver algum jogador com risco de lesão, ele tem que poupar, mas não o time inteiro. Não é possível que dia 25 de abril os jogadores do Flamengo não aguentem mais jogar 2, 3 partidas consecutivas, porque se isso de fato estiver acontecendo, o erro no planejamento está grande e o Flamengo não pode cometer mais esse tipo de erro que aconteceu em 2023. A temporada é longa e a pressão é enorme. Lembramos que na temporada passada o Flamengo perdeu 7 campeonatos. Esse ano precisa vencer pelo menos o campeonato grande. Não é possível que o investimento que fez, comprou De La Cruz, comprou Matias Vinha, né? E comprou Léo Ortiz, 3 jogadores aí muito caros, que o Flamengo precisa de um retorno. Não é possível que nesta temporada o Flamengo não vença uma Copa do Brasil ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer que a prioridade seja a Libertadores da América e não o Campeonato Brasileiro como está sendo nesse momento, né? O Flamengo poupou alguns atletas aí para enfrentar o Botafogo neste domingo pelo Brasileirão, né? Já que o Flamengo praticamente ainda está na briga aí pela liderança, perdeu a liderança na última rodada porque empatou fora de casa contra o Palmeiras, que é o resultado mais do que normal. Você empatar contra um adversário direto na briga contra o título é mais do que normal, ainda mais se tratando de um jogo fora de casa. Portanto, o Flamengo poupou esses jogadores aí para estar mais 100% contra o Botafogo. E a pressão agora aumentou para que o Flamengo vença o Botafogo, né? Se não levou os jogadores para enfrentar o Bolívar ontem na altitude, com certeza esses atletas estão aí descansados e agora vão ter que correr dobrado para conseguir a vitória neste domingo. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da fala de Zico? Ele está certo? Participa aí e deixa a sua opinião nos comentários.